Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Esquerda Autocrítica, um canal progressista que analisa os erros da esquerda brasileira. Estamos sempre pedindo para nos ajudar a ampliar o nosso alcance. Sigam, se inscrevam e divulguem. Você já deu a sua curtida? Isso é importante para nós. Dia 13 de julho é o dia em que os brasileiros inventaram de comemorar o Dia do Rock, com base em um festival de música que tinha vários gêneros musicais, a maioria sem a mínima relação com o rock. Mas este não é apenas um dos inúmeros erros da cultura rock no Brasil, tratada por gente que nada entende sobre o gênero. A mídia dita roqueira, sobretudo a Rádio 89 FM, que todos pensam ser comandada por dois jovens no estilo Beavis e Butthead, é na verdade administrada por sisudos empresários bolsonaristas sediados na Faria Lima, apesar dos estúdios da rádio ficarem no bairro do Paraíso. Você sabia disto? Então, hoje vamos explicar por que o rock foi usurpado e deturpado pelas elites da Faria Lima. Não seja rebelde e ouça esta postagem que vai fazer você cair na real sobre o que estão fazendo com a cultura rock. Ultimamente a cultura rock, tanto no Brasil como no mundo, vive uma séria crise. O roqueiro deixou de ser um autêntico rebelde, um ativista e um criador, passando a se tornar conservador, acomodado e subserviente, zelando por uma identidade cultural cuja essência deixou de compreender bem. A mesmice em que, salvo exceções, atingiu o rock dos anos 90, fez com que o gênero ficasse mais preocupado com o barulho, com o nervosismo e as atitudes de fachada do que com a música em si, e fez com que vários de seus músicos se tornassem reacionários. Assim como a mídia roqueira se tornou mais voltada aos interesses comerciais, acolhendo profissionais que não têm amor à causa. São revistas de heavy metal que cobiçam o público feminino da revista Capricho, fazendo coberturas de bandas poser como Bon Jovi, Guns N' Roses e Mötley Crüe. São colunas de rock de jornais que falam mais do mesmo. São influenciadores digitais falando bobagens e arrotando desinformação, além de esbanjar reacionarismo, e principalmente emissoras de rádio controladas por famílias conservadoras e que contratam profissionais sem um pingo de intimidade e muito menos qualquer identificação com a causa do rock. No Brasil, esse cenário já revelou o fenômeno dos roqueiros de direita, apoiadores de Jair Bolsonaro, que acompanharam o então presidente em motocicletas, mostrando um comportamento que era rebelde na forma, mas preocupantemente conservador no conteúdo e na essência. Muito dessa triste situação se deve a uma mídia que trata o público roqueiro como se fosse um idiota e já fez com que portais de rock pesado na internet produzissem, de vez em quando, matérias na linha da revista Contigo ou da Caras nos últimos anos. Mas o pior se vê em relação às chamadas rádios rock, que sofrem um acelerado processo de decadência, sendo mortas-vivas que mais parecem cadáveres em avançado processo de decomposição. A rebeldia roqueira foi substituída por uma imbecilização, marcada por gestos de mãozinha fazendo sinal do capeta, e pessoas botando linguinha para fora fingindo tocar solos de guitarra com o ar, e apropriações sem graça como criar montagens com o Seu Madruga, personagem do seriado cafona mexicano Chaves, dando uma de roqueiro. E sem falar da idolatria desnecessária a Michael Jackson, o rei do pop que, como falso roqueiro de poucas canções fajutas para o gênero, sempre pareceu um corpo estranho, um peixe fora d'água. E por que a cultura rock sucumbiu à mesmice das paradas de sucesso, da repetição dos medalhões de sempre? E isso quando não se divulgam nomes medíocres ou mesmo ruins do gênero? Vamos explicar como se deu esse processo, uma decadência de 40 anos. Antigamente havia gente especializada, dotada de idealismo e que valorizava o rock como cultura. Nos anos 70, rock era coisa de roqueiro. Tivemos publicações que não eram exclusivamente de rock, mas que davam destaque ao gênero. Havia a antiga fase brasileira da revista Rolling Stone, no começo daquela década. Tínhamos a revista Geração Pop, da editora Abril, e mais tarde a Roll, da editora 3, que atualmente publica Isto É. Tínhamos até um pensador da contracultura, o saudoso Luiz Carlos Maciel, jornalista, dramaturgo e diretor teatral. No rádio tivemos em Niterói a Federal AM, no Rio de Janeiro a El do Pop FM, conduzida pelo saudoso DJ Newton Duarte, o Big Boy, e em São Paulo, a Excelsior FM, a máquina do som, dirigida pelo jornalista Maurício Cobrusli. Nestas rádios, o espaço para o rock era coberto por gente que entendia o assunto e por isso, tinha segurança para divulgar e tocar algo mais de meros sucessos e canções de trabalho, enriquecendo o conhecimento musical dos ouvintes.
Nos anos 80, às vésperas da redemocratização do Brasil, a Rádio Fluminense FM, também de Niterói, foi o maior destaque da mídia roqueira da época. A rádio era do mesmo grupo do jornal O Fluminense, o principal periódico niteroiense. Mesmo tendo sido o dono da rádio o empresário e jornalista Alberto Francisco Torres, descendente do Visconde de Itaboraí e um político da mesma UDN de Carlos Lacerda, os profissionais da antiga Maldita, comandados pelo também saudoso jornalista Luiz Antônio Melo, pareciam mais próximos do perfil progressista de João Goulart, pela mentalidade avançada, vanguardista e conscientizada. A Fluminense, conhecida por ter divulgado as bandas de rock Brasil dos anos 80 além de reforçar a vida inteligente na cultura rock, tocou um leque amplo e diversificado de artistas roqueiros de qualidade, boa parte deles desconhecida até hoje pelo público roqueiro médio no Brasil. A Fluminense divulgava fitas demo e material de gravadoras independentes. Tocava até música instrumental na programação normal e as músicas tocadas não se repetiam no mesmo dia. Sua linguagem também era diferenciada, fugindo do perfil animadinho das rádios pop. Em 1985, com o Festival Rock in Rio de Roberto Medina, irmão do político conservador Rubem Medina e ambos filhos de Abraão Medina, empresário da antiga rede de lojas de eletrodomésticos O Rei da Voz, pioneira na divulgação da música popularesca ao lançar o ídolo cafona Orlando Dias, do famoso sucesso Tenho Ciúme de Tudo, a cultura rock despencou. A exploração comercial do rock, com o sucesso do festival, fez surgir um esquema de mídia sem a necessária vivência do gênero, recorrendo a ele somente por questões financeiras e não culturais. No Rio de Janeiro, emissoras como Rádio Cidade e Transamérica, com seus locutores histéricos e repertórios só de sucessos, passaram a perseguir o rock pegando carona na onda do momento. Em São Paulo, o empresário José Camargo, político ligado a José Maria Marim, parlamentar e mais tarde dirigente esportivo da CBF, ambos apoiadores da ditadura militar e vinculados ao político Paulo Maluf, transformou a sua emissora pop, a Pool FM, nome ligado a uma famosa marca de jeans, na 89 FM, aproveitando o número da frequência 89,1 MHz do dial de FM. Autoproclamada Rádio Rock, a 89 FM mostrava seu perfil conservador com os dois filhos de José Camargo, José Camargo Júnior e o atual chefão da emissora, João Ernesto Camargo, conhecidos como Júnior e Neneto, aparecendo numa foto com o pai ao lado do ministro da ditadura militar e latifundiário César Caos, um poderoso coronel político do Ceará. No dia 2 de dezembro de 1985, a 89 FM lançou sua programação com uma conduta mediana supervalorizada pela imprensa paulista. A única diferença real é que a 89 quebrava o estigma de que as rádios de rock viviam na pindaíba. Mas, para compensar a excelente estrutura empresarial, a programação da 89 sempre foi fraca, por desde o começo se prender aos sucessos das paradas e dar menos espaço aos artistas alternativos. Com o tempo, porém, a 89 FM cresceu, pelo fato do seu dono José Camargo apoiar os governos de Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso, o que atraiu mais suporte financeiro para a emissora, já nadando em dinheiro na ciranda das rádios que tocavam rock. Com isso, a 89 também contratou locutores pop e sem envolvimento com o rock, numa clara intenção de deturpar o gênero, em nome da audiência fácil. A 89, aliás, já começava mal quando um de seus primeiros estagiários foi um jovem chamado Luciano Huck, depois empresário e apresentador de sucesso, hoje na Rede Globo. Locutores com linguagem pop, próxima à de animadores de gincanas infantis, passaram a anunciar nomes como AC/DC, Led Zeppelin, Ramones e Iron Maiden como se fossem Fábio Júnior, Menudo e Amado Batista, e as músicas tocadas passaram a ser repetitivas e previsíveis, priorizando medalhões e nomes mais comerciais. A 89 FM acabou com a tarefa de agregar culturalmente os ouvintes, como fazia a Fluminense FM no Rio e a 97 Rock em São Paulo, se tornando apenas um mero vitrolão roqueiro sob uma roupagem mais pop. Nos anos 90, as rádios de rock originais tentaram copiar, a contragosto, o formato comercialmente bem-sucedido da 89 e, perdendo audiência, foram extintas. Com o fim da Fluminense, o rádio carioca contou com a atuação oportunista e desastrada da Rádio Cidade no rock. Uma constrangedora obsessão da emissora que surgiu em 1977 com perfil assumidamente pop, com prioridade na disco music, em se promover às custas da causa roqueira, sem ter um pingo de competência nem de vocação.
Isso derrubou a cultura rock, pois as chamadas rádios rock não possuem a especialização necessária para o gênero, sendo na prática rádios pop comuns que, em tese, só tocam rock. Mas é sempre um rock mais comercial ou, quando muito, os medalhões mais próximas da mentalidade idiotizante que marcou a Jovem Pan nos anos 90. As ditas rádios rock desde então proibiram os roqueiros de assumirem os microfones do rádio, a não ser em programas de fim de noite. Os microfones eram entregues a locutores com estilo semelhante ao de Emílio Surita, o mestre de cerimônias do Pânico da Pan. O envolvimento com o rock desses radialistas era nulo. Eram locutores conhecidos como profissionais de rock, que só se envolviam com o gênero enquanto trabalhavam nas rádios, pois na verdade eles não entendiam e nem gostavam de rock. A cultura rock mudou para pior. O público de rock passou a ser reacionário. Eventos internacionais e concertos de rock no Brasil ganharam em profissionalismo, mas perderam em cultura, com os festivais explorando o público de rock de maneira idiotizada e conservadora. E as ditas rádios rock dos anos 90 para cá, hoje tem mais programas de fofocas, game shows e humor besteirol do que de rock. A coisa é tão grave que nem o básico da cultura rock essas rádios conseguem oferecer para o público. Os ouvintes têm mais facilidade de concorrer a uma televisão, celular, automóvel ou viagem para Cancún ou Bariloche do que ouvir bandas menos conhecidas de rock. Na 89 FM, programas de humor, de uma linhagem que veio dos sobrinhos do Ataíde até o Quem Não Faz Toma, do comediante e dublê de roqueiro punk Tatola Godas, se tornaram prioridade, enquanto o rock se limitou apenas ao que faz sucesso no gênero, nos listões da Billboard. A máscara caiu quando a 89 FM se mostrou um veículo ligado aos magnatas empresariais de São Paulo, conhecidos como as elites da Faria Lima, em alusão à Avenida Brigadeiro Faria Lima, que é polo das grandes empresas. João Ernesto Camargo, filho de José Camargo, se revelou poderoso líder empresarial, dono da Esfera Brasil, que reúne várias emissoras de rádio sediadas na capital paulista. João Ernesto é um dos mais ricos empresários paulistas e possui até um banco de investimentos, chamado 89 Investimentos. Embora João tenha sinalizado um apoio crítico ao governo Lula, por influência do vice deste, Geraldo Alckmin, ele também apareceu numa outra foto ao lado de Michel Temer. Em uma entrevista, o dono da 89 FM também defendeu a preservação das grandes fortunas dos chamados super ricos. Isso é rock and roll? Qual a moral da 89 FM para canalizar a rebeldia juvenil e para interagir com o público roqueiro em geral? Rebeldes roqueiros sentando no colo do empresariado da Faria Lima? É por isso que a 89 FM, assim como a Rádio Cidade no Rio de Janeiro, acabou gerando o fenômeno do roqueiro de direita, que confunde ser rebelde com ser irritadinho. Enquanto isso, o verdadeiro público de rock fugiu do rádio e hoje apela para ouvir músicas no YouTube, no Spotify ou acessar rádios digitais estrangeiras e canais independentes nas redes sociais onde, pelo menos, pode fugir da mesmice radiofônica dos sucessos de sempre. Rádio de rock deixou de ser coisa de roqueiro. Virou uma grande piada. Foi o que tivemos por hoje. Obrigado pela audiência. Até a próxima postagem. Um abraço a todos.